Olá, bem-vindos ao canal Simpática. Gente, com licença, mas eu estou muito feliz em iniciar aqui as gravações do nosso primeiro episódio Aconteceu Comigo. E essa história de hoje eu peço licença para vocês, mas esse relato aconteceu comigo quando eu ainda era criança. Com mais ou menos uns 10 anos. Eu não me lembro a idade específica, eu era muito criança, mas é uma história bem interessante que aconteceu com a minha avó. Eu não lembro a idade da minha avó ainda era nova, também era como eu era criança, né, lógico. E assim, eu e minha avó, a gente era muito grudada uma na outra. Por quê? Porque eu fui criada por ela. Desde as minhas primeiras horas de nascida, a minha avó foi uma das pessoas que me acolheu, que me recebeu quando eu nasci, que cuidou de mim, né? E, sabe, então eu e minha avó, a gente tinha uma ligação muito forte. Eu tinha um medo de perder a minha avó, mas um medo, porque a minha avó era meu chão. Minha avó é meu avô, lógico, né? Mas a minha avó era mais, por quê? Porque a minha avó ficava muito comigo. Então, minha avó me viu de um filhotinho de gente crescendo, né? Eu não cresci muito, mas tudo bem, né? Vamos lá. E esse relato foi uma história que aconteceu com a minha avó. E eu lembro de alguns detalhes, né? A gente morava numa fazenda, e essa fazenda, ela ficava no interior, bem no interior mesmo, sabe? Você imagina, não é casa de povoado, é mato mesmo, era floresta mesmo, era uma casa que o vizinho mais próximo ficava muito distante, né? Então, o outro vizinho mais distante ainda, e no meio era tudo floresta, era mato, mato mesmo. E você só via as roças de lavura, né, de plantações. Mas o resto, à noite, era muito escuro. E um belo dia, eu tive um sonho. Eu sonhei, eu vi a minha avó, no sonho, né, eu vi a minha avó em pé na porta, me olhando com uma cara muito brava. Eu lembro o vestido que ela estava vestida, um vestido rosa, com os botõezinhos na frente. Minha avó tinha um cabelo preto que batia no meio das costas. Pensa numa velha bonita, ela era muito bonita. E eu lembro que ela me olhava com aquela cara muito brava. E ela falava que ela ia me matar. E eu acordei gritando, gritando, não chamei minha avó, chamei meu avô. Porque eu chamava meu avô de pai. Pai, pai, a mãe quer me matar, a mãe quer me matar. Aí vieram os dois correndo para ver o que estava acontecendo. Chegou lá, eu estava em pânico. E eu olhava para mim e ficava com medo da minha avó, porque minha avó queria me matar. Aí minha avó falava, você tá maluca, menina? Que eu acho que eu vou te matar, você tá doida? Eu vi você, que você falou que ia me matar. E aí, a partir desse sonho, aí que as coisas mudaram. Porque minha avó começou a ficar doente. Mas antes dela ficar doente, ela recebeu a visita nessas regiões que a gente morava, passava muito cigano, porque para ir para os outros povoados, eles ficavam no meio dos matos, né? E a minha avó, ela me amedrontava com cigano, falando assim que não era para eu falar com cigano não, porque cigano roubava criança, não, coisa, né? Aí a minha avó, ela recebeu essa visita, né, dessa cigana, e a cigana pediu para ler a mão da minha avó. Ela falou, fulano, deixa eu ler sua mão. Aí a minha avó pegou e falou assim, eu não acredito muito nisso, mas tudo bem, pode ler minha mão. Aí ela leu a mão da minha avó e ela falou que a minha avó ia ficar doente porque ela ia comer uma comida e essa comida ia fazer mal para ela, né? Aí beleza. Minha avó achou que fosse... Eu lembro dessa cigana, eu lembro dela. Minha avó achou que ela fosse comer alguma comida e fosse passar mal, como todo mundo, né? Uma carne, sei lá, um leite que fosse tomar. Ela pensou nisso, né? Mas não. Minha avó recebeu uma massa e essa massa estava batizada. Para quem não sabe o que é batizada, para deixar num português bem claro,
enfeitiçada, macumbada, com tudo que você imagina de ruim, né? Porque que eu acho que foi a comida. Por quê? Porque minha avó era super saudável. Minha avó era uma pessoa super disposta. A minha avó, o único problema que a minha avó tinha era ciúmes do meu avô. Ela era muito ciumenta. Mas beleza, até então isso não é mal, né? Mal entre aspas. E aí ela começou a ficar doente. Os sintomas, ela ficava irreconhecível. É como se ela tivesse vivendo é como se fosse uma pessoa totalmente diferente daquela que a gente conhecia, né? Daquela senhora esperta, daquela senhora cheia de vida, alegre, né? Que adorava ajudar todo mundo. Ela tirava da pele para ajudar as pessoas, tanto que o pessoal ficava assim, nossa, a casa de fulana, de vó, por exemplo, é tão cheia de gente. E pessoas que da redondeza, que minha avó ajudava também, tinha muita gente que passava dificuldade. E essa minha avó, e daí pra cá minha avó mudou. Ela passou a não reconhecer, ela passou a ter muito medo, ela acordava à noite, ela não dormia. Ela teve uma época que ela olhava para a pele dela e falava que tinha bicho andando nela. Que ela via coisa andando nela. Aí beleza. Meu avô começou a levar para médicos, foram para todas as cidades da redondeza, fizeram todos os exames que vocês imaginam que existiam na época, ela fez. E os médicos diziam para meu avô que não tinha nada, que a minha avó não tinha nada, não tinha como ajudar a minha avó. Aí, beleza, meu avô foi para outra cidade. Passou-se um tempo, ela foi para casa do meu tio. E o meu tio, ele também falou assim, vamos levar ela na cidade tal, porque lá os médicos são bons e vão descobrir o que é que mamãe tem. Ótimo, levaram. Gente, meu avô gastou muito dinheiro. Dinheiro que não tinha, sabe? Porque naquela época era tudo pago. Então meu avô gastava dinheiro de onde não tinha. Porque tinha que levar. Aí ela foi fazer os exames nessa nova cidade, né? Nesse outro local. E aí os médicos repetiram o mesmo que ele tinha falado, que os anteriores tinham falado para meu avô, que minha avó não tinha nada. Que minha avó não tinha como ajudar minha avó, porque não aparecia nada nos exames. Não tinha tumor, não tinha nada. Então, era como se fosse... É inexplicável, gente. Eu sei que a minha avó sofreu muito, minha família sofreu muito, e eu também sofri. Porque foi a partir desse momento que a minha vida mudou com essa doença da minha avó. Porque eu fiquei muito jogada na casa dos outros, né? E a minha avó é que cuidava de mim. Ai, desculpa, eu vou chorar. Ela que cuidava de mim, ela que me cobria de madrugada. Ela que levantava à noite para ver se eu estava bem. E a partir desse momento não tive mais isso. Aí, bom, vamos voltar à história. Aí ela foi para casa do meu tio e mandou chamar os filhos. Porque se não tem mais jeito, o pessoal já pensa que logo vai morrer, né? Aí ela foi para casa do meu tio, para casa desse meu tio lá no interior, também no interior. Mas tinha mais facilidade porque as cidades eram mais próximas, né? E aí, à noite, era muito estranha, porque ela olhava para mim, ela não me reconhecia, gente. Ela não me reconhecia porque eu chamava ela de mãe, ela não me reconhecia como filha. Ela não me reconhecia. Era como se eu não existisse mais para ela. E isso me magoava. Vai botar na cabeça da criança de 9 anos de idade que tua avó, tua mãe está passando por um problema? Ela não vai entender. Ela sabe que ela está doente, mas não sabe o porquê. E aí ela começava a conversar sozinha. Tinha hora que ela estava deitada, assim, eu lembro que tinha uma varanda na casa do meu tio e eles colocavam redes, né? E ela estava deitada na rede e começava a falar. Papai e mamãe tá ali. Oi, papai, oi, mamãe. Só que o meu bisavô e minha bisavó já eram falecidos, né, nessa época. E ela via pessoas mortas, ela jurava que as pessoas estavam ali. A gente olhava e não tinha nada, né? E aquilo me intrigava. Por quê?
E ela era devota de São Francisco de Assis e ela via ele em pé. Ela, olha, São Francisco de Assis está ali em pé. Olha, São Francisco de Assis. E a gente olhava, não tinha nada. E aí ela começava a ver bicho na pele também. Ela, nossa, tô cheia de bicho. Eu tenho que tomar um banho. Só que ela não tomava banho. Ela pegava um pano e começava a se esfregar assim, sabe? Como se fosse tirar. Gente, eu sei que foi um dos piores tempos da minha vida, porque a minha avó ficou totalmente louca. Você sabe o que é louca? Para ela, meu avô não dormia, meus tios não dormia. Se um dormia, um tinha que ficar acordado, porque senão ela abria a porta e ela saía. E ela ia embora. Às vezes ela pegava na minha mão, vamos minha filha, vamos embora, vamos embora. Na mão da minha prima também, minha prima tinha medo, da gente era da mesma idade, e falava assim, vamos embora filha, vamos embora com a vovó, vamos embora, sabe? Só que ela não me reconhecia, ela é como se eu fosse uma neta dela, que na verdade eu sou uma neta dela, mas eu chamava ela de mãe, porque desde meus primeiros segundos de vida era minha avó, tudo era minha avó. Aí, né, beleza. Aí saí dessa casa da minha tia, do meu tio, e fomos para outra cidade, para a casa da minha tia, para fazer de novo os exames. Gente, a gente não dormia. Ela perambulando pela casa. E ela pegava na minha mão e puxava, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. E o medo dela me matar, né? Eu ficava com medo, eu ficava com muito medo. Ela vai me matar. Eu falei assim, não, ela vai me matar. Que ela falou que ia me matar, então ela vai me matar. Ó a cabeça, né? E sei que aquilo, aí eu começava a chorar. Aí eu começava a chorar, acordava todo mundo, aí meu avô vinha, trancava tudo, trancava as portas. Não, você vai ter que entrar. Você não pode sair. Não, mas eu quero ir embora. Ela olhava para meu avô e falava, quero ir embora. Não conheço esse lugar. E era a casa da minha tia, onde a gente ia sempre, né? E então, sei que um belo dia, alguém falou para ele, seu fulano, leva a dona fulana num fulano tal que ele benze. Se tiver alguma coisa que seja espiritual, ele vai te falar. Meu avô levou, eu lembro o nome desse senhor, olha, lembrei. Meu avô levou, aí ele benzeu e falou que realmente foi uma comida que ela comeu, mas essa comida foi enfeitiçada, macumbada, cheia de coisas que para realmente deixar minha avó louca, 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 louca. Fez o meu avô, levou, benzeu tudo. E o que aconteceu? Ela ficou boa. Ela ficou como se nada, voltou, reconheceu todo mundo. Me reconheceu, voltamos para casa, mas eu sei que, para vocês verem, foi daí que eu entendi, foi nesse momento que eu entendi o quanto de maldade existe no mundo, o quanto que as pessoas se ofendem, né, com a felicidade do outro, com a simplicidade do outro, com a pessoa ser boa, porque minha avó era boa. Eu não me lembro da minha avó fazendo maldade para ninguém. Nem mesmo para um bichinho, para ninguém mesmo. E assim, eu sempre via ela, sabe, jovial, alegre, e aí você olhar para sua avó e ela não te reconhecer, olhar para perguntar quem é você, e ela era minha mãe. E o pior de tudo é que foi parte desse momento que começou a criar uma barreira entre mim e minha avó. Porque eu não me sentia mais segura com ela. Então foi a partir desse momento que minha vida mudou. Foi a partir desse momento que criou uma barreira entre mim e minha avó. Aí, gente, a minha vida virou um inferno. Mas isso eu vou deixar para outra história, porque se eu for contar a minha história, vocês vão ficar deprimidos. Eu não quero isso, pelo contrário. Eu quero incentivar vocês a contar também as suas histórias, que vocês serão bem ouvidos, né?
serão bem acolhidos nesse canal, porque eu estou contando a minha experiência, o que eu vivi, né? No drama de uma criança de 9 anos, passar por situações assim traumatizadoras. E eu garanto para vocês, até hoje eu me lembro de algumas coisas que eu fico pensando assim, nossa, como eu suportei aquilo? Porque se fosse as crianças de hoje, já tinha deprimido. Porque foi punk, principalmente por ficar distante dela, sabe? Essa distância da minha avó, porque a gente era muito grudado uma na outra. Onde uma tava, outra tava. Era a sombra e a pessoa. E eu tinha muito medo de perder minha avó, já até falei isso. Foi um momento muito difícil da minha vida. E para vocês terem uma ideia, que depois que a minha avó foi benzida, fizeram o tratamento espiritual nela, minha avó morreu com 96 anos. Lembrando de tudo. Lembrando dos irmãos, lembrava de mim, que eu me afastei realmente dela. Eu vim morar em outra cidade e ela ficou nessa cidade, nesse local onde a gente foi morar, onde a gente morava. E eu vi minha avó, eu me separei da minha avó com meus 14 anos, foi uma dor terrível, que aí eu vim morar com os meus pais. E eu fui ver minha avó em 97, ela já estava velhinha, meu avô. Foi a última vez também que eu vi meu avô, porque o meu avô morreu de câncer. E eu não vi mais minha avó, mas eu sinto uma falta. Eu sinto tanta saudade, como eu queria voltar naquele tempo e abraçar de novo ela, sabe? Desculpa, eu sou muito chorona. O que eu podia ter feito? Será que eu fui uma boa filha? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Eu sinto muita falta, muito mesmo, porque eu sou carente dela, porque ela que me ensinou tudo. Ela e meu avô foram a base do que eu sou hoje. Eu sinto muita falta. Desculpa, mas eu sou muito chorona. E hoje ela já se foi, está no outro plano. Eu tenho certeza que eles estão lá olhando por mim, meu avô. Uma coisa que ele me falava sempre, que filha, estou rezando por você. Gente, o meu avô era incrível, minha avó era uma pessoa maravilhosa, não merecia ter passado por isso. Por isso que eu falo, cuidado. Tome cuidado, a maldade existe. A maldade existe, mas o bem também existe. E eu quero vibrar sempre no bem. Eu nunca fiz maldade para ninguém, nem quero fazer. Aqui no meu canal eu tenho simpatias, tenho banhos, tenho tudo, mas não me peça para fazer maldade, porque eu não vou fazer, não vou. Se eu puder te passar um banho para você se sentir bem, eu vou. Mas para você fazer mal para alguém, eu não vou. Porque eu sei o tanto que isso machuca. Eu fui uma pessoa ferida pelo mal. E até hoje eu sofro muito ainda com isso. Mas esse foi o meu relato. Espero que vocês gostem, que vocês também compartilhem as suas histórias conosco, que nós iremos ouvir, ler os seus relatos, iremos mudar os nomes para não causar nenhum problema para vocês, né? Quando você for enviar o seu relato, você pode enviar com seu nome verdadeiro. Você tem que enviar com seu nome verdadeiro exatamente para poder a gente saber o seu nome, para a gente não falar o seu nome. Olha que coincidência. Vai que você se chama Juliana, por exemplo, e eu coloco o nome aqui, eu altero o nome para Juliana. Não alterei nada, estou falando o seu nome. Então, para te proteger e me proteger, eu peço que você mande o seu nome verdadeiro, que nós faremos a alteração aqui, tá ok? E para você mandar o seu relato, relatos@canalsimpatica.com.br ou através do nosso site, canalsimpatica.com.br. Um beijo e até o próximo relato. E não esquece de deixar o like não. Dá uma visitadinha no nosso canal, tem bastante coisa legal. Valeu?
Um beijo e até mais!